Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao VetSmart TV. Eu sou o Thiago De Rogatis e hoje você vai assistir a palestra O que o veterinário precisa saber sobre alimentação natural. Essa é a primeira transmissão do Fórum Online de Nutrição Grupo Mars. Prepare-se para conhecer a maior fabricante de alimentos para pets do mundo. Esta é a Mars. Uma empresa com uma história de mais de 100 anos e que transformou um fabricante de doces em um gigante global. Atualmente, a Mars atua em 6 diferentes segmentos de negócios, com marcas conhecidas e amadas por pessoas do mundo inteiro. E por pets também. Líder global em nutrição e cuidados com animais de estimação, a Mars Pet Care está organizada em 4 divisões. Royal Canin, fabricante de alimentos de alta qualidade nutricional que atendem precisamente às necessidades individuais dos gatos e cães. Pet Nutrition, a divisão responsável pelas marcas Pedigree, Whiskas, Eukanuba, Champ, Kit Kat, Dreamies e Optimum no Brasil. Serviços veterinários que conta com clínicas e hospitais veterinários, laboratórios de autodiagnóstico e especialistas em emergências. Hoje, a Mars é a maior empregadora de médicos veterinários do mundo. E Soluções Conectadas, uma divisão especializada em tecnologia e aplicativos. Todos os nossos alimentos contam com o embasamento científico dos estudos realizados no Centro de Pesquisa Walton, a maior autoridade em bem-estar e nutrição de pets do mundo. Localizado no interior da Inglaterra, Walton fornece profundo conhecimento científico sobre as diferentes necessidades nutricionais dos pets e benefícios da interação entre homem e animal. Estimular o crescimento de suas categorias é um compromisso. E para reforçá-lo, a Mars investirá R$1 bilhão no Brasil até o ano de 2020. Mesmo sendo tão grande, a Mars fez questão de se manter ao longo dos anos uma empresa privada e familiar, guiada por 5 princípios: qualidade, responsabilidade, mutualidade, eficiência e liberdade. Princípios que são colocados em prática diariamente no relacionamento com nossos associados, clientes, parceiros e com a comunidade. E para continuar nutrindo nossos melhores amigos com amor e carinho, a Mars continuará não medindo esforços para criar um mundo cada vez melhor para eles. E para nós também. Nossos pets nos tornam pessoas melhores. E poder retribuir tudo o que eles fazem por nós é a parte mais gostosa desta relação. Hoje, ao final desta palestra, sortearemos um termômetro veterinário infravermelho sem contato. E além desse sorteio, você que assistir todas as palestras desse nosso fórum também concorrerá a um estetoscópio Littmann e a um ingresso para a Feira Pet South America 2019. Para participar e receber o certificado, basta assistir às transmissões pelo nosso site ou aplicativo VetSmart. A palestra de hoje será ministrada pela médica veterinária Manuela Fischer. Ela possui mestrado e doutorado em nutrição animal pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também atuou como pesquisadora visitante na University of California. Além disso, é coordenadora e professora do curso de pós-graduação em nutrição de cães e gatos do Qualitas. Bom, agora eu passo a palavra à professora Manuela. Olá, boa noite, colegas veterinários. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a VetSmart pelo convite ao Grupo Mars. É sempre bom falar sobre alimentação natural, um tema tão atual, né? Então eu trouxe a palestra O que o veterinário precisa saber sobre alimentação natural. Antes de mais nada, eu gostaria de esclarecer que como veterinária nutricionista, eu trabalho tanto com alimentação natural quanto com rações. Então a ideia aqui não é me posicionar contra ou a favor da alimentação natural, e sim trazer o que tem na literatura, né, trazer embasamento científico e conhecimento em torno desse assunto. Eu começo essa aula falando que, na verdade, o termo natural ele não está bem colocado. A gente fala alimentação natural porque é o termo que a gente tem usado, e é o termo que as pessoas conhecem. Mas de verdade, de fato, o termo natural ele não se aplica da forma adequada, porque as dietas, tanto as dietas cozidas quanto as cruas, mesmo as cruas,
elas não são dietas naturais, não é o que o animal come na natureza. Então, algumas pessoas falam dietas caseiras, que também deixa de ser caseira uma vez que tem empresas fazendo para vender. Então, o termo caseira também, ele não se aplica da forma adequada. E o termo que melhor se aplicaria, e que nos Estados Unidos se usa bastante com frequência, em livros, na literatura a gente encontra, são alimentos não convencionais. Então, provavelmente vocês vão ver esse tipo de termo, né, essa terminologia, quando se relaciona, quando se refere à alimentação natural, tá? Os alimentos não convencionais. A gente acaba falando alimentação natural porque é a forma que todo mundo entende, que todo mundo conhece. Mas vale fazer essa ressalva de que o termo ele não é, né, condizente com, de fato, a alimentação que os animais estão agora, né, sendo expostos, né, alimentação caseira, enfim. Bom, quais são as alegações, né, o que as pessoas que defendem a alimentação natural elas alegam, né? O que elas veem de vantagem? Então, em primeiro lugar, os ingredientes eles são conhecidos. E isso é muito importante, porque quando a pessoa pega um rótulo de uma ração, dificilmente ela entende o que está escrito ali. Para nós é muito simples, para nós é muito fácil ler um rótulo de uma ração, quem é da área. Mas quem não é da área tem dificuldade em compreender alguns ingredientes. E o alimento natural, né, a alimentação que a pessoa faz em casa, são os ingredientes que ela mesma consome. Então, para ela é muito mais fácil. Então, os ingredientes serem conhecidos é uma grande vantagem que as pessoas acabam, né, aderindo a esse tipo de dieta. Outro motivo é o fato de não ter corante nem conservante. Muitas rações hoje em dia não têm corante e nem conservante artificial, né? Mesmo os alimentos secos e também os alimentos úmidos não contêm corantes nem conservantes. Mas as pessoas buscam, como não tem essa informação, as pessoas acabam buscando muitas vezes as alimentações naturais em função disso. Melhora de alergias, a gente tem relatos de pessoas que dão alimentação natural e tem bastante melhora de alergia, né? E melhora na pele, pelagem. Melhora de doenças do trato gastrointestinal, a gente também tem relatos de pessoas que estão fornecendo alimentação natural e tem esse tipo de resposta. E por último, a gente tem ali a questão dos aditivos, né? Que muitas pessoas alegam que tem menos aditivos na alimentação natural, não vai ter os aditivos. Eu deixei um ponto de interrogação, porque a maioria das pessoas não sabe o que são aditivos. E aditivos são as substâncias que são incorporadas, né, adicionadas intencionalmente ao alimento com algum objetivo que não necessariamente seja nutrir. Então, por exemplo, o prebiótico é um aditivo, o probiótico, conservante, corante, ômega 3. Muitos desses aditivos são vistos com bons olhos, são aditivos bons, digamos assim. Né? Não que corante e conservante sejam ruins de um todo, né? Mas a gente não quer, a gente não faz questão que eles estejam ali. Agora, os aditivos que são bons, digamos assim, como as pessoas veem, como prebióticos, probióticos, condroitina, glucosamina, né? Alguns aminoácidos limitantes que se incluem nas dietas, isso tudo, muitas vezes, agrega um valor ao produto, né? Mas o termo aditivo ele é mal visto. Então, as pessoas alegam que não tem aditivos, é bom, quando na verdade não é tão bom assim. Né? Mas enfim, é um dos motivos que as pessoas têm, né, que levam a fazer o alimento ou a procurar um alimento natural. E aí a gente tem no mercado duas opções atualmente, as dietas cruas e as dietas cozidas. Eu trouxe bastante informação, né, de literatura falando sobre a questão das dietas cruas. A alegação dos defensores da dieta crua é que ela é uma dieta mais próxima da natureza. O meu questionamento com relação a isso é o seguinte, ok, é mais próximo ao que os animais comem na natureza, mas os animais estão na natureza. A gente pode comparar animais selvagens que vivem em vida livre, que caçam o seu alimento, que estão adaptados ao jejum, que fazem atividade física intensa, né, para caçar o seu próprio alimento. Né? São animais, geralmente a gente olha nos programas, né, nos documentários, são animais magros, com uma boa condição física, uma boa massa magra, e eles são inteiros, eles não são castrados. Como que a gente compara esses animais com os animais domiciliados que hoje estão em espaços restritos, têm alimento disponível, nunca fazem jejum, atividade física baixíssima e são castrados? Quer dizer, a gente retira os animais, né, na vida natural e a gente restringe eles num espaço pequeno, a gente oferece alimento praticamente que disponível, né? Eles não precisam caçar, o alimento está muito fácil. A gente castra os animais e a gente não promove atividade física, a gente faz tudo diferente do que eles têm no seu hábitat natural.
E aí a gente acha coerente fazer uma alimentação crua, porque é isso que eles comem na natureza, né? Quando de fato eles não estão na natureza. Então é muito diferente esse cenário que a gente observa do lado esquerdo, nas fotos, nas imagens à esquerda, do cenário que a gente vive hoje. A alimentação crua, ela tem os seus riscos, que a gente vai falar agora, e a gente não sabe exatamente quais são as vantagens. O que são os supostos benefícios, né? Das pessoas que fazem esse tipo de alimentação, o que elas alegam? Que a doença dentária ela é reduzida, que o controle de peso ele é mais eficaz, que a pele e a pelagem são mais saudáveis, que também se pode eliminar alergias, né? Então melhora de alergias, melhor saúde geral e imunidade desses animais que consomem dietas cruas. Esses são supostos benefícios porque, na verdade, comprovação científica, elas não existem. As comprovações científicas ainda não foram, né, evidenciadas. Os relatos, eles são baseados em experiências individuais. Então, a gente não tem artigos científicos demonstrando de que o alimento cru, ele tem todas essas vantagens, esses benefícios que eu acabei de relatar. Quais são os riscos associados, né? Então, esses riscos estão, sim, evidenciados em literatura. Então, risco de perfuração, de obstrução, de parasitose, de contaminação bacteriana e de desbalanceamento nutricional. Então, eu trouxe alguns casos que eu recebo de alunos, de colegas, né, só para a gente ilustrar aqui como é bastante comum acontecer. Esse foi um caso de um animal que teve uma obstrução esofágica, né? Ela evoluiu para uma esofagite grau severo com úlceras ativas, o osso ficou obstruído durante 32 horas na porção final do esôfago. Esse caso é um caso de fratura de dente. Aqui também, pequenas fraturas, né? Trincas do esmalte. Aqui a gente tem uma fratura. Eu vou passar o vídeo para que vocês possam ver. Bom, então uma fratura de molar, né? Aqui, casos de animais que tiveram obstrução. E aí, claro que se a gente olhar aquelas imagens, aparentemente os animais tinham uma boa saúde oral, né? Aparentemente eles estavam com os dentes limpos, sem cálculo dental. Mas a minha pergunta, não ter cálculo dental significa necessariamente ter uma boa saúde oral? Esse estudo, ele avaliou a presença de cálculo em carcaças de lobos selvagens, e só 7% apresentou cálculo. Só que 41% tinham algum grau de periodontite. Num outro estudo que foi feito com felinos selvagens, 9% apresentaram cálculo dental e 62% algum grau de periodontite. Então não significa não ter cálculo dental que o animal vai ter boa saúde oral. Essa é a questão que a gente deve sempre levar em consideração. Porque o consumo de ossos ele é muito indicado e ele é muito praticado, né? As pessoas dão para os animais muito com esse intuito de limpar os dentes, né? Para questão de saúde oral. Mas a gente vendo esses estudos, a gente conclui que nem tudo é não ter cálculo dental, e sim, né? Uma avaliação completa odontológica vai poder dizer se o animal tem uma boa saúde oral ou não. Outros riscos associados, né? Então, relacionado à contaminação bacteriana. Então, alguns dos patógenos comumente conhecidos que podem estar presentes na carne crua incluem Salmonella, a Escherichia coli e o Campylobacter. Outros patógenos também que podem contaminar a carne crua incluem o Toxoplasma, o Cryptosporidium, o Echinococcus, o Clostridium, o Neospora e Sarcocistes. Então, são vários os artigos que eu encontrei na literatura falando sobre a questão da saúde pública, né, da preocupação com a saúde pública relacionada com cães que consomem carnes cruas. Então, esse estudo, ele fala que de 20% a 30% das carcaças de frango que vão para consumo humano são positivas para salmonela. E esses números são ainda maiores nas carcaças que vão para o consumo animal. Nesse outro estudo, a salmonela foi isolada em 80% das amostras de dieta crua e em 30% nas amostras de fezes de cães alimentados com dietas BARF, que são as dietas com ossos e comidas cruas, né, carnes cruas. Os cães alimentados com frango cru podem, portanto, ser uma fonte de contaminação ambiental. Então há uma grande preocupação com o risco, né, de saúde pública com relação a esses animais que consomem carne cruas. Muito se fala que os animais não têm salmonelose, não desenvolvem salmonelose, mas há relatos na literatura de alguns animais. Esse é um relato, né, de 2 gatos alimentados com dietas cruas que tiveram salmonelose septicêmica.
Então, claro que não é o mais normal. Geralmente os animais não desenvolvem a doença, não manifestam, né, não tem manifestações clínicas, mas eles são carreadores da salmonela. Esse outro estudo, eles concluem dizendo que animais de estimação que consomem petiscos e comidas cruas contaminadas podem ser colonizados com salmonela sem exibir sinais clínicos, tornando-os uma possível fonte oculta de contaminação no lar. Os tutores podem reduzir o risco de adquirir salmonela não alimentando seus animais de estimação com alimentos crus. E por aí tem uma série de outros artigos, esse aqui fala sobre toxoplasma. Eles concluíram que os gatos sem acesso à rua alimentados com carne crua foram significativamente mais propensos a serem positivos para toxoplasma. Os gatos com acesso à rua alimentados com carne crua tiveram probabilidade quase 2 vezes maior de testar anticorpos positivos para toxoplasma do que aqueles que alimentados apenas com dietas caseiras ou comerciais. Então, além da contaminação bacteriana, eles podem desenvolver, doenças como toxoplasmose, que é uma zoonose. Outras considerações que eu trago é relacionada aos posicionamentos e às declarações dos órgãos, dos grupos, dos conselhos, americanos. Então, esse é a Associação de Médicos Veterinários Americana, em que eles se posicionam contra a alimentação crua. Então, eles dizem que eles desencorajam a alimentação de cães e gatos com qualquer proteína de fonte animal que não tenha sido previamente submetida a um processo de eliminação de patógenos devido ao risco de doenças em cães e gatos, bem como em humanos. Além dessa associação de médicos veterinários americanos, a gente também encontra informação no site do FDA, alertando os perigos do alimento cru. Então, eles dizem no site que o FDA não acredita que o consumo de carne crua pelos animais seja consistente com o objetivo de proteger a população de riscos significativos para a saúde, particularmente quando tais produtos são trazidos para casa ou usados para alimentar animais domésticos. Ainda no site do FDA, a gente encontra várias empresas que fazem recall dos seus produtos, então empresas que vendem produtos congelados e fazem recall devido à possível contaminação com salmonela e listéria. Então essa é uma empresa que eu encontrei no site do FDA, essa é outra de alimento congelado para gatos, à base de frango, mais uma. Então tem uma série de empresas que fazem recalls, e aparece ali no site do FDA esses recalls, para justamente fazer com que a população entregue os alimentos e que possa ser analisado esses produtos, porque tem possibilidade de contaminação. Ainda no site do FDA, que é o órgão que regula a alimentação e os medicamentos, tanto para consumo humano quanto para consumo animal. Então, ainda no site deles, eles fazem um alerta sobre a questão dos ossos, então, razões para as quais você não deve dar ossos para os seus cães. Então, perfuração, risco de obstrução, perfuração intestinal, a parasitose, contaminação, tudo isso que a gente falou, então eles fazem um alerta com relação aos ossos. Esse daqui é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, que também se posiciona, e fala que desencoraja a utilização desse tipo de dieta. Essa é a Associação Americana de Hospitais Veterinários Americanos e Canadenses, que também se colocam contra a utilização de alimentos crus. Então, eles dizem que, com base em evidências científicas inquestionáveis, a Associação de Hospitais Americanos não defende ou endossa o consumo de alimentos crus ou desidratados, não esterilizados por animais de estimação, incluindo petiscos de origem animal. E a Associação Americana de Profissionais Felinos e a Associação Nacional de Veterinários Estaduais de Saúde Pública endossaram essa afirmação. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu trouxe aqui uma série de entidades, de grupos, de associações que se posicionam contra o consumo de alimentos crus. O último, e mais importante, na verdade, é o posicionamento do American College of Veterinary Nutrition, que na verdade, é o Colégio Americano de Nutrição Animal, onde as pessoas que se especializam em nutrição são diplomados. A gente consegue encontrar o nome dos veterinários diplomados nesse Colégio Americano de Nutrição. E tem um link ali de perguntas frequentes, onde eles perguntam, onde tem a pergunta se os alimentos crus são melhores do que os alimentos extrusados ou enlatados. E aí eles falam sobre a questão dos riscos e eles têm as seguintes opiniões. Os benefícios alegados são restritos a depoimentos. Não existem estudos publicados que suportem as reivindicações feitas por defensores da dieta crua.
Ainda, existem riscos e preocupações associadas à alimentação com dietas cruas. Um deles é o risco de desequilíbrios nutricionais. Outro está relacionado à contaminação bacteriana ou parasitária. E por fim, neste momento, a grande maioria dos supostos benefícios da alimentação crua permanece não comprovada, enquanto os riscos e consequências já foram documentados. Então, todas essas informações, né, nos trazem um alerta. Então, a gente sabe que está se transformando aí num boom, essa questão da alimentação natural, uma moda, mas a gente deve ter muito cuidado com relação às dietas cruas, né? Na verdade, elas podem ter todos aqueles benefícios que são alegados, a gente não está questionando isso, na verdade não existe comprovação, mas pode ser que sim, que ela realmente melhore e traga aqueles benefícios, mas acontece que ela tem riscos associados. A questão é, vale a pena correr esses riscos, né, para ter benefícios que não são comprovados, ou vale a pena a gente utilizar uma dieta caseira que pode ser cozida, né, e não necessariamente crua? Qual é a necessidade de ser crua? A cozida tem um perfil muito semelhante, mas ela não tem os riscos associados que a gente vê na alimentação crua. Então, a indicação, né, das pessoas que trabalham com alimentação, com nutrição, tanto no Brasil e fora, é que os animais façam consumo de alimentos cozidos, né, completos e balanceados, formulados por um veterinário nutricionista. E tem que ter suplementação, né? Vale sempre lembrar que o alimento, por mais que a gente varie os ingredientes, ele não atende os 45 nutrientes que os animais necessitam diariamente. Então a gente precisa suplementar para garantir que o animal vai receber todos os nutrientes necessários né, durante o seu dia. Quais são os supostos benefícios da alimentação caseira? São exatamente os mesmos que os da alimentação crua, porém não tem a questão da saúde oral, né? Que na verdade um dos problemas da alimentação caseira cozida é a questão da saúde oral, então não é um benefício. Mas sim a saúde do trato urinário. Em função da dieta ser muito úmida, ter bastante umidade, ela traz um benefício para o trato urinário, ela ajuda, auxilia, né, o animal a diluir a urina e a não formar cálculos. Assim como os alimentos úmidos industrializados também têm o mesmo papel, né? São alimentos que têm em torno de 80%, 70% de água e vão auxiliar o trato urinário. Então, alimentos úmidos têm essa característica. A questão do controle do peso, porque é um alimento, como eu já falei, né? Um alimento que ele é bem úmido, então ele é diluído as suas calorias, então a gente consegue fazer um controle do peso de forma mais eficaz. A questão de pele e pelagem mais saudáveis, né? Que as pessoas relatam que melhora, eliminação de energias e também melhora a saúde geral e imunidade. Então os benefícios eles são muito parecidos àqueles que a gente viu, né, com relação à alimentação crua. Comprovação científica de que a dieta caseira cozida tem esses benefícios não existe. Assim como na alimentação crua, não existe nenhuma comprovação de que esses benefícios são reais. São relatos baseados em experiências individuais também, né? Não que não tenha valia esses relatos, é claro que tem. Relatos em experiência individual sempre tem a sua importância. Mas no meio científico, a gente sempre busca, né, uma maioria. O que tem efeito na grande maioria dos animais, né? O que tem efeito significativo. Então, a gente não busca experiências individuais e livros, por exemplo, né? A gente sabe que existem muitos relatos que são publicados e muitas pessoas falam em livros americanos. Eu li um livro americano em que o autor defende a dieta crua ou cozida, independente de qual seja. Na verdade, a gente tem que buscar saber quem é o autor, né? Porque livro pode ser escrito por qualquer indivíduo, e saber se ele é da área, saber se ele tem, né, uma especialização, um mestrado, um doutorado, ou se ele é diplomado pelo Colégio Americano ou Europeu, né, de nutrição. Então, as experiências individuais elas têm pouca importância, elas têm a sua validade, né, a sua valia, mas é de pouca importância para o mundo científico. E com relação aos riscos associados, lembrem que quando eu mostrei os riscos associados à alimentação crua, era uma lista enorme. Agora a gente tem um único risco associado, que é o desbalanceamento nutricional. Ou seja, se não foi feita, essa dieta não foi formulada por um nutricionista, um veterinário nutricionista, né, que realmente tem a competência de formular o alimento, né, e que vai atender às necessidades e às exigências nutricionais do animal, esse risco ele é bem grande de desbalanceamento. Então a gente tem que ter cuidado. Esse estudo, ele foi desenvolvido aqui no Brasil, né? E os autores, eles fizeram uma busca e encontraram mais de 100 dietas na internet.
Essas 100 dietas na internet foram analisadas num programa de formulação, num software, e eles concluíram que todas as dietas tinham pelo menos um nutriente abaixo das recomendações. Os nutrientes mais frequentes abaixo da recomendação foram o ferro, a vitamina E, o zinco, o cálcio, o cobre, a colina, a vitamina B2, a vitamina B1 e a vitamina B12. Eles concluíram que essas receitas podem potencialmente expor os animais a deficiências nutricionais. Então, 102 dietas foram analisadas nessa pesquisa, né, todas retiradas da internet. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas dietas, né? A nutrição tem um grande problema, eu sempre digo que a nutrição ela é ingrata, porque a gente estuda, a gente faz, a gente formula, e alguns animais fazem consumo de dietas desbalanceadas por muito tempo e não desenvolvem nenhum problema. A gente vai ver problemas graves em filhotes que consomem dietas desbalanceadas, mas em adulto a gente leva às vezes anos para aparecer. Então muitas pessoas estão dando dietas da internet e não estão vendo problema, mas não significa que eles não existam. Isso em algum momento vai repercutir na saúde dos animais. Em algum momento, pode ser que leve 3, 4, 5 anos, mas em algum momento isso vai estourar. Então, a nutrição ela tem esse problema, ela não é imediata, né? A deficiência ela não aparece de imediato, a não ser nos filhotes. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado e tem que procurar um veterinário especialista na área, especialista em nutrição, né? Com especialização de verdade. Né? Procurem comprovar, quando vocês forem indicar um colega, de que ele realmente é da área, né? Para que ele possa formular uma dieta bem completa e que não vá, né, trazer nenhum dano, nenhum prejuízo à saúde do paciente. O que a gente observa de mais frequente de desequilíbrios nutricionais é especialmente o desbalanço de cálcio e fósforo das dietas. Então, osteopenias, hiperparatiroidismo nutricional secundário é bem frequente, né, em animais que consomem esse tipo de dieta. Deficiência de ácidos graxos essenciais também. Né? Então, a gente sabe que muitas pessoas usam aquilo que é bom para o ser humano, né, se utilizam daquilo que é bom para o ser humano e refletem isso no animal. Então, entendem que o óleo de coco, o azeite de oliva, são óleos indicados para alimentação humana, então vou indicar também e vou usar na alimentação animal. Quando, na verdade, não são os melhores óleos que a gente pode utilizar. Eu trouxe uma tabela que mostra exatamente o perfil de ácidos graxos de cada uma dessas gorduras para explicar para vocês o porquê que o azeite de oliva ele não é um óleo que a gente indica para cães e gatos e tampouco o óleo de coco. Na verdade, o óleo de coco está sendo bem questionado até mesmo para alimentação humana, né? O azeite de oliva não tem discussão. A gente sabe que ele é um ácido graxo, contém ácidos graxos saudáveis, né, para o ser humano. Mas qual que é o problema dele? Se a gente for observar ali na tabela, tudo que está em verde são as gorduras saturadas. E o que está em roxo são os ômega 6, as gorduras poliinsaturadas. Em rosa, o ômega 3, também gordura poliinsaturada. E em azul, as gorduras monoinsaturadas. Então, olha lá. Vamos olhar quanto de ômega 6 o azeite de oliva contém. Muito pouco, apenas 8%. E qual é o problema disso? O problema é que o ômega 6 é a gordura, são os ácidos graxos essenciais para o cão e para o gato. Os cães e os gatos necessitam de ômega 6. Cães e gatos filhotes necessitam de ômega 3. Então a gente precisa suplementar essas dietas com os ácidos graxos que eles necessitam e não com aqueles ácidos graxos que a gente acha que são bons, que fazem bem para nós e que a gente entende que vai fazer bem para eles. Né? Por isso que a gente precisa ter um veterinário nutricionista para nos ajudar a fazer essas formulações. Ele vai saber disso. Então se a gente olhar, por exemplo, o óleo de soja ele é bem rico em ômega 6, ele tem bastante ômega 6, ele tem 54% de ômega 6. Assim como o girassol, assim como o cártamo, assim como o milho, assim como o óleo de algodão. Agora, outros óleos já não vão ser tão ricos em ômega 6. Então, a gente não pode simplesmente substituir o óleo que foi prescrito, como muitas vezes eu já vi clientes meus fazerem, substituir o óleo de soja ou de girassol que eu prescrevo pelo azeite de oliva. E geralmente as dietas são formuladas com carnes magras, que possuem pouca gordura. Então o animal depende exclusivamente, né, quase que exclusivamente daquela gordura que a gente adiciona. E aí o tutor adiciona uma gordura que não é a correta, uma gordura que não é rica em ômega 6. E o animal pode ter deficiência desses ácidos graxos. Correto? Então isso é um ponto importante. Se a gente olhar a gordura de coco, ela é 92% ela é gordura saturada.
Então ela também não é uma gordura ideal, ela não tem o ácido graxo da série 6, ela não tem o ômega 6 na sua composição. Então também não nos interessa. O que eu digo para o cliente? Faz questão de dar o óleo de coco, faz questão de dar o azeite de oliva? Ok, desde que ele não tenha nenhuma contraindicação, pode colocar como um extra. Além daquele óleo que foi prescrito, coloca o azeite de oliva ou o óleo de coco como um extra, mas não em substituição ao óleo principal. Bom, como vantagens da dieta cozida, eu citaria, ela é mais segura do que o alimento cru, né? Ela é extremamente palatável, os animais realmente gostam de alimentos cozidos. Eu até questiono muito a questão da palatabilidade do alimento cru, né? Não acredito que todos os animais gostem. Já vi em vários grupos de alimentação natural, não só cozida ou crua, né? Já vi muitas pessoas querendo migrar da alimentação cozida para crua e os animais não aceitam, né? A pessoa quer impor que o animal coma o alimento cru, mas o animal não quer, ele quer ficar com o alimento cozido. Então eu tenho para mim, é uma opinião pessoal, de que o alimento cozido ele é até mais palatável do que o alimento cru. Alta digestibilidade, a gente sabe que as carnes, elas são levemente mais digestíveis cruas, mas de uma forma geral, o alimento cozido ele é bem digestível, né? E apresenta muito pouco risco à saúde, uma vez que a gente não utiliza ossos, e uma vez que é tudo cozido, né? E o cozimento, ele mata as bactérias e os possíveis patógenos que poderiam estar presentes no alimento. E uma grande vantagem também é a questão da formulação individualizada. Então eu posso formular uma dieta caseira para o meu animal, né, com as quantidades exatas que eu quero de arroz, de carne, de fígado, de vegetais, né, as vísceras todas. Eu posso fazer uma formulação individualizada para eu obter 20% ou 45% de proteína, 5% de gordura ou 25% de gordura. Eu posso fazer uma dieta pro indivíduo e isso é uma vantagem. Às vezes a gente tem animais que possuem duas doenças, né, que são acometidos por duas doenças, e no mercado a gente não encontra um alimento específico para ele, né, que atenda as duas doenças. A gente pode fazer uma formulação individualizada. Então essa é uma vantagem bem importante. Com o alimento cru é mais difícil de fazer isso, porque o alimento cru, ele muitas vezes é um pedaço de osso com carne e varia muito os cortes de ossos de carne, varia muito a relação, né, dos nutrientes de gordura, proteína, cálcio, fósforo. Elas não são constantes, né? Depende muito do corte da carne, do osso que a pessoa compra. Então, a alimentação crua é mais difícil de fazer uma dieta personalizada e única, né? Que seja constante. Elas mudam muito de um dia para o outro. E a vantagem né, da dieta cozida é que eu formulo aquela dieta e ela é aquilo ali todos os dias. A gente sabe exatamente quanto que o animal está comendo de cada nutriente. Então, essa é uma grande vantagem que eu vejo em relação à alimentação crua também. Desvantagens da dieta cozida, né? Quem achou que não tinha? Claro que tem. Existe tempo e precisão no preparo, então as dietas têm que ser, né, minimamente calculadas, pesadas. Ela pode ficar desbalanceada, né? Tem muitos clientes que mudam a dieta, troca X ingredientes por Y, acredita que já sabe quais são as quantidades e acaba, eu pesava tanto, dá uma xícara, já começa a usar xícara, colher no lugar da balança. E acaba ficando desbalanceada. O custo é elevado, então algumas pessoas não se dão conta, mas o custo é bem alto. E isso que na alimentação natural cozida, não vai tudo que uma empresa coloca numa ração. Então, às vezes num alimento industrializado, tem lá prebiótico, probiótico, condroitina, glucosamina, mineral quelatado, zeólita, extrato de yuca. Tem uma série de aditivos desejáveis que encarecem a ração, que trazem benefícios à saúde intestinal, diversos benefícios, a questão oral, hexametafosfato de sódio, uma série de aditivos que são colocados para melhorar, né, e agregar o produto, e a gente não coloca isso na dieta, na alimentação natural, e o custo já fica alto. Imagina se nós acrescentássemos todos esses aditivos numa dieta cozida. O próprio ômega 3, o óleo de peixe, muitas rações já contém. Na alimentação cozida a gente tem que colocar, né? Então, o custo realmente é bem elevado. Né? Algumas pessoas chegam no consultório querendo alimentação natural porque as rações estão muito caras. Na verdade, ela não tem ideia do quanto ela vai gastar, né? Até porque ela vai comprar no mesmo lugar que ela compra comida para a família, no supermercado, ela vai comprar, e ela não vai comprar em grandes quantidades, né? E ela vai ter um custo bem elevado. Ela vai fazer
a dieta com aqueles alimentos que ela compra para a família, que ela compra para si, né? Alimentos de consumo próprio. Então vai ficar bem alto esse custo. A questão do apetite caprichoso, que eu vejo com bastante frequência, animais que comem alimentação natural, eles não querem mais voltar para o alimento industrializado, né? A maioria, né? Muitos gostam da crocância do kibble, as pessoas acabam misturando, né? Eu tenho muitos clientes que ainda comem a ração e também a alimentação natural junto, porque o animal gosta da crocância, mas não é a grande maioria, a maioria fica com apetite caprichoso. A questão da saúde oral, que eu considero que vai ser um problema se o tutor for negligente. A pessoa que quer fazer alimentação natural para o seu cão, ela tem um perfil diferente, ela é uma pessoa diferenciada. E dificilmente ela não escova os dentes. Então, não acho que é uma questão para se preocupar, né? Eu realmente acho que se a opção por dieta natural, ela foi feita porque realmente vai ser melhor para o animal, a questão da saúde oral ela não deve ser levada em conta, uma vez que a gente tem como escovar os dentes e cuidar da saúde oral para que isso não seja um problema. Com relação aos benefícios, a gente tem maior ingestão de água, então saúde do trato urinário, né? A gente sabe que quanto mais úmido o alimento, mais o animal bebe água, né? O consumo de água total é maior, ele dilui a urina mais frequente e não concentra, né? Então impedindo, né? Não favorecendo a formação de cálculos. Então, tanto o alimento úmido quanto os alimentos úmidos, né, industrializados, quanto a alimentação natural, ela tem esse benefício. Menor densidade calórica, então previne a obesidade. Então, a questão da obesidade ela é bem importante hoje em dia nos nossos animais. Então, as dietas caseiras, elas têm em torno de uma caloria, 1,2, 1,5 calorias por grama. Enquanto que se a gente for olhar uma ração seca, ela tem 3,5, 3,8, chegando a 4,5 calorias por grama. Então, como tem baixa densidade calórica, a gente consegue fornecer um volume grande de alimento, né? Então, maior ingestão de alimento para esse animal e a gente consegue promover saciedade para ele. Então, é um animal que ele vai fazer uma ingestão elevada de alimento, ele vai ficar mais saciado, ele vai gerir bastante água, né? E o tutor, ele vai se sentir satisfeito de ver que o animal está comendo de uma vez só. Uma das vantagens também, que eu não citei, do alimento natural, é que como o animal ele gosta muito, ele come tudo de uma vez, né? O cão come de uma vez, ele não fica indo no pote, fazendo volta e volta. Ele vai e come, porque ele gosta, né? Então o tutor ele vê isso como uma coisa boa. Embora muitos animais também façam isso com rações, especialmente com alimentação úmida, eles gostam bastante, né? A pessoa já tem uma tendência, quem dá alimentação natural, a ver isso como, né, ver que o animal gosta mais da alimentação natural do que qualquer outro tipo de alimento. Eu chamo atenção aqui, né, bastante atenção e faço um alerta com relação às receitas da internet, muito cuidado. A gente viu naquele estudo que eu mostrei que, né, mais de 100 receitas foram avaliadas e nenhuma delas estava nenhuma delas estava de acordo e estava 100% completa e balanceada. Muito cuidado com a literatura duvidosa, então sempre questionem quem é o autor do livro que vocês estão lendo, se o artigo científico ele tem validade, né, se foi publicado numa revista de boa qualidade, de impacto. E também muito cuidado com os especialistas de final de semana. Então, quem são os especialistas de final de semana? Infelizmente, há muitos cursos rápidos, né, 1 mês, 4 finais de semana, né, de alimentação, de nutrição, em que as pessoas recebem o título de especialista ou se intitulam especialistas e de fato não sabem formular as dietas de forma adequada. Então, essas dietas da internet que a gente viu desse estudo, né, comprovam isso, né, que não são dietas que a gente pode confiar. Então, minha dica, procurem sempre um veterinário ou um zootecnista com formação em nutrição para que possa fazer a dieta de forma adequada, né? Mais cedo ou mais tarde a gente vai ver problemas, a gente já está vendo problemas, né? O Colégio Brasileiro de Nutrição Animal está se mexendo, está organizando para fazer a Associação Brasileira de Nutrição e Nutrologia, justamente porque há uma grande preocupação por parte dos veterinários nutrólogos e nutricionistas com relação à quantidade de pessoas que estão tendo problema, né, que está tendo problema com dietas mal formuladas. Então a gente precisa tomar cuidado e nós como veterinários e estudantes de veterinária que vão se formar precisam ter muito cuidado com essa questão, certo? Eu tenho 2 e-books no meu Instagram, vocês podem me seguir lá, Manuela Vet Nutri,
2 e-books gratuitos para vocês baixarem. Um deles é como avaliar uma ração a partir do rótulo e o outro é ração versus alimentação natural, onde eu coloco, né, as ponderações entre diferenças de rações e alimentações naturais, quais são as vantagens e desvantagens de cada uma, porque cada uma tem as suas vantagens e suas desvantagens. E também eu deixo o Instagram da Academia Pets, onde a gente tem cursos online aí de estatística e de cardiologia veterinária, e em breve nós teremos de nutrição e outros cursos também. Muito obrigada, eu agradeço o convite de novo à VetSmart e ao Grupo Mars por estar aqui falando com vocês e obrigada pela atenção. Waltham is a world-leading authority in pet nutrition and pet care. It provides the fundamental scientific research for Mars Pet Care, helping to drive its vision of a better world for pets. As part of Mars Incorporated, we are privately owned. That gives us the freedom to commit to long-term studies that provide deep scientific understanding of the unique nutritional and other care needs of pets. Waltham science is applied in all Mars Pet Care products, contributing to the health and happiness of cats, dogs, fish and horses throughout the world. The Waltham Centre for Pet Nutrition is located in the English countryside. It has modern laboratories and specially designed pet facilities that are home to approximately 200 dogs, 400 cats and numerous fish. Over 200 people work here, half of whom work directly with our pets. Over 50 years of pioneering work has put Waltham science at the forefront of the pet care industry through our caring science, our groundbreaking research and our leading expertise. At the heart of our approach is what we call our caring science. This means working closely with our pets to ensure they are happy and healthy, so that we can achieve meaningful scientific results. Each pet has an individually tailored care package involving socialization with people and other pets, and lots of play and exercise. Our pets are trained to participate in studies with reward-based techniques, so for them it's just a fun game. We are even able to train our pets to voluntarily provide us with saliva samples to use in our oral health research. Groundbreaking studies continue to put Waltham research at the forefront of pet science and nutrition. Questions that our investigations address include: what levels of essential nutrients do pets need as they grow and age? How do they digest and metabolize nutrients? How and what do they taste and smell? How does the special bond between pets and people enrich our lives? Our science has a long heritage of driving improvements in pet nutrition. For example, in 1991, whilst it was known that taurine is an essential component of a cat's diet, Waltham Expertise was the first to establish and publish the amount of this amino acid needed in canned cat food. Another milestone in Waltham's research was our collaboration with other experts in academia and industry to establish safe levels of vitamin A for puppies. This work provided guidance for pet food regulators and continues to be used in puppy food manufacture today. Good oral health is critical to an animal's well-being. We have been at the forefront of global efforts to gain a better understanding of tooth and gum disease in dogs and cats. We have adapted a specialized technique used by human dentists to measure plaque on dogs' teeth without the need to sedate or restrain them. By shining blue light on the teeth of fully conscious dogs, we can measure the natural fluorescence of plaque bacteria and see how effective different dental chews are. We know that pets are good for us in many different ways. Our studies are exploring what this means physically and emotionally. For example, we have shown that children without brothers or sisters are especially attached to their pets. This provides them with the opportunity to develop skills in nurturing and caring for others. Our expertise equips us to be a world leader in pet nutrition and care, and a champion for best practices in the pet food industry. Waltham nutritionists, veterinarians, microbiologists, biochemists,
and animal behaviorists are internationally known for their collaborative work. We actively fund student projects to grow and develop talent in our industry. We share our knowledge widely. Waltham scientists have contributed to hundreds of scientific publications, and the number continues to grow. We also communicate our findings online and in the media so that all pet owners can benefit from our insights. We work with industry regulators and government bodies to shape a global environment for pets to thrive through the best possible nutrition and care. We are very fortunate to share our working life with pets. We are proud to live our love of pets through caring science, groundbreaking research, and industry leadership. And we are proud to be part of Mars Pet Care's vision to create a better world for pets. Bom, agora chegou o momento de conhecermos o sorteado que levará para casa o termômetro veterinário infravermelho sem contato. Bom, o premiado ou premiada vai aparecer agora no nosso site. Confira lá! Bom, nós finalizamos por aqui. Eu espero que o nosso conteúdo de hoje tenha sido de muita relevância para a rotina dos nossos colegas médicos veterinários por todo o Brasil. Eu agradeço em nome do VetSmart e, é claro, do Grupo Mars. Bom, até a próxima palestra, hein? Com o tema Sal na dieta de animais de companhia, vilão ou solução? Que será ministrada pelo médico veterinário Luciano Trevisan. Tchau, tchau, até lá!